Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a Nossa Mãe Maria Santíssima. Chegamos a um texto muito polêmico, em que São Tiago diz que até os demônios têm fé, e no entanto tremem. Portanto, crer não é suficiente, é preciso pôr em prática a fé. A fé sem obras é morta, como um cadáver sem alma. Abraão foi declarado justo porque creu, mas pôs sua fé em prática a ponto de oferecer o seu filho Isaque sobre o altar. Abraão creu em Deus, e isto foi levado em conta de justiça. Portanto, o homem é justificado pelas obras e não simplesmente pela fé. Esta carta, especialmente este texto, causava grande angústia em Lutero, que, apoiando-se em textos de São Paulo, dizia que a justificação se dá não pelas obras, mas apenas pela fé. No entanto, São Paulo está falando que a passagem do pecado para a graça não se dá por méritos de obras prévias que nós tenhamos praticado. Se passamos do pecado para a graça pelo batismo, isso se dá unicamente pela fé em Jesus Cristo e pelo dom gratuito dele. Se passamos do pecado mortal para o estado de graça pela confissão, isso se dá exclusivamente pela misericórdia dele e pela fé que o pecador tem no sacramento, não por causa de obras que merecessem a justificação. Porém, depois que o homem já está justificado, que o homem já está em estado de graça, ele tem que pôr a fé em obras, porque a fé, diz o próprio São Paulo, deve operar pela caridade. E nisso São Paulo está totalmente de acordo com São Tiago. Ou seja, é muito importante crer, mas quem já crê, agora tem que pôr em prática a fé que professa. De outro modo, não será salvo, assim como o demônio não está salvo, está eternamente condenado, apesar de crer que há um só Deus. O Evangelho hoje, continuação do de ontem, é uma convocação de Jesus a toda a multidão a fazer o que ele vai fazer. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Isto porque Pedro queria evitar a morte de Jesus, queria que ele não falasse da sua paixão. Jesus repreende a Pedro e diz: a sua morte é necessária, e quem quiser me seguir deve morrer, deve renunciar à vida. Somente renunciando à vida é que vamos ganhá-la. E, aliás, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? E que poderá ele dar em troca de sua alma? E para que os apóstolos não ficassem escandalizados com a cruz, Jesus prevê que alguns deles, que seriam Pedro, Tiago e João, não morrerão antes de terem visto o reino de Deus chegar com poder. Jesus se refere à transfiguração, que ocorreria alguns dias depois sobre o Monte Tabor, em que Jesus, transfigurado, faria com que os discípulos percebessem a sua glória e tivessem mais capacidade de suportar a visão dele desfigurado na cruz. Este trecho de São Marcos, ele é capital. Queremos seguir Jesus? Temos que deixar muito mais do que as posses pelo voto de pobreza, a constituição de uma família pelo voto de castidade, a própria vontade pelo voto de obediência. Muito mais do que isso, temos que renunciar a nós mesmos e temos que renunciar à própria vida. Não há nada de mais radical que Jesus tenha exigido, mas também ele foi a esta radicalidade. Ele renunciou à sua vida por nós. Se nós entendermos isso, e é tão difícil entender, nós seremos salvos. Peçamos a Maria Santíssima, que tão bem entendeu e pôs em prática isso, que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.